Vamos falar exatamente dessa pesquisa Datafolha, publicada ontem, que aponta que o prefeito de São Paulo, João Dória, teve uma queda aí de 9 pontos percentuais em relação à última pesquisa divulgada há 4 meses. Segundo o levantamento, o tucano tem 32% de aprovação, 26% de rejeição e 40% de aprovação regular entre os paulistanos. Pela primeira vez, a avaliação regular supera a positiva desde que a gestão começou em janeiro. Tem vários dados aqui da pesquisa, a gente pode ir detalhando aqui ao longo da nossa conversa. Ô Vera, eu começo o tema com você, apesar de você estar longe, eu tenho certeza que você já ligou para as fontes, já analisou bem a pesquisa, enfim, como é que leitura que você faz desse levantamento, essa queda do prefeito João Dória, da avaliação? Você acha que ele pode ter queimado a largada? Que avaliação que você faz, Vera? Pois é, Patrick, você veja, eu daqui falei com várias pessoas ligadas tanto ao prefeito quanto ao PSDB e também ao Palácio dos Bandeirantes. Eles avaliaram com preocupação a pesquisa, os aliados do prefeito João Dória reconhecem que ele teve mesmo uma queda, coincide com levantamentos próprios que eles têm e dizem que isso já era esperado, que ele teve uma avaliação positiva muito grande no início da gestão, na largada, mas que isso não era sustentável com um orçamento tão baixo quanto ele encontrou na prefeitura. Então, uma certa queda já era esperada, mas eles acharam que ela foi mais acentuada do que o esperado. E por quê? Eles atribuem esse caráter mais acentuado da queda do prefeito a essas viagens que ele tem feito pelo país. Acham que ele tem viajado demais, que isso realmente contribuiu para que a cidade tivesse a sensação de um prefeito ausente, que não cumpre com o seu cargo. Então ele vai dar uma maneirada nas viagens, mas não vai parar com elas. Por quê? Porque ele acha que ele precisa se tornar conhecido no resto do país, que isso é um ônus que ele vai ter que encarar e que mesmo essas pessoas que na pesquisa Datafolha é um contingente grande, que diz que não gostaria de votar nele para presidente, gostaria que ele ficasse na prefeitura, eles acham que uma vez consumada a sua saída, essas pessoas vão sim votar no prefeito. Então tem um pouco de cálculo já aguardado aí dessa queda, mas eles vão continuar com a estratégia de tentar tornar o Dória conhecido nacionalmente, Patrick. Depois eu falo mais um pouquinho. Claro. O Andreasa, dentro disso que a Vera falou, detalhando um pouquinho mais a própria pesquisa, 58% dos paulistanos preferem que ele permaneça na prefeitura de São Paulo, contra 10% que querem vê-lo na disputa à presidência, na presidência da República em 2018, ou 15% na disputa do governo do estado. Como é que você vê também esses números e, claro, fazendo aí a sua análise desse levantamento? Vai lá. O problema do Dória continua sendo a dificuldade em comunicar ao eleitor paulistano a sua pretensão de, sendo eleito há tão pouco tempo e tendo, portanto, prefeitado tão pouco, e tendo entregado tão pouco também à população de São Paulo, porque, sejamos sinceros, não vou nem dizer que ele poderia, nesse curto espaço de tempo, ter feito uma gestão revolucionária e tal. Mas a verdade é que está há muito pouco tempo e entregou muito pouco. É como se desde sempre o João Dória comunicasse àquele eleitor paulistano que o elegeu em primeiro turno, que na verdade isso era um trampolim para suas pretensões políticas. Isso não pega bem. Não é bem compreendido. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser trampolim, especialmente uma cidade como São Paulo, com as complexidades que tem, né? Então, eu acho que o principal problema é esse. Mudar de partido não resolve, agrava. Porque o sujeito se torna ex-prefeito em atividade com antecedência ainda maior. Porque se ele muda de partido, obviamente, é uma questão lógica, ele muda para ser candidato a prefeito, aí não precisa, candidato a presidente, não precisa fazer mais nada. O recado é dado com extrema antecedência e custa um preço. Há também o elemento da traição, né? Da traição ao seu padrinho. É algo com que se pode ligar? Talvez seja, mas há um preço político nesse sentido. Quando ele se lança Brasil afora fazendo campanha, ele espera, portanto, ter nas pesquisas de intenção de voto nacionais, essas que têm saído com frequência, um destaque
uma vantagem sobre o Geraldo Alckmin comparativa que compense essa desaprovação, em certo sentido até inevitável, como a Vera disse, de sua gestão à frente da prefeitura. O que acontece é que faltou combinar com os russos, né? Ele tem a desaprovação, a queda na aprovação, para ser justo, não é desaprovação, e não se descola do Geraldo Alckmin comparativamente nas pesquisas, né, de intenção de voto para a presidência. Então, o cenário, sejamos sinceros, é muito ruim para ele. E precisa ser considerado também, Patrick Santos, para passar a bola para o Madu, o fato de que ele entende muito mal a natureza partidária, né? Ele sai Brasil adentro fazendo campanha como se ele já fosse o candidato do PSDB. E ele não é. Ele deveria estar viajando, como aliás o Geraldo Alckmin tem feito, para costurar com os delegados, com aqueles que aí sim, votando nas prévias, farão com que ele seja ou não candidato do PSDB. Quer dizer, são sucessivos erros de avaliação, né? Queimando a largada. O Madu, vai você então, e depois a gente vai falar exatamente essa parte final do que disse o Andreasa, né? Essa questão, como que o Dória se comporta no partido. A gente vai falar inclusive dessa troca de farpas aí com o Alberto Goldman depois, mas faça a sua análise desse levantamento aí do Datafolha, Madu. O João Dória nunca me enganou, né? Ele queimou a rosca muito antes da largada, né? É um hábito que eu acho que ele cultiva, mas isso não tem nada a ver com a história, seria homofobia e preconceito da minha parte. O que eu acho que está errado no João Dória é que ele realmente usa e abusa do marketing, da mídia, né? Ele é absolutamente midiático, é um camarada cheio de botox, né? Que é muito desenvolto em frente às câmeras demais. É tudo que o eleitor hoje não quer. O eleitor experimentou ao longo dos últimos anos exatamente isso, o trabalho desses marqueteiros aí, inventores de história, né, de criar a comida desaparecendo dos pratos, né, campanhas digitais caríssimas, né. Eu acho que o Dória não entendeu que o eleitorado não só não aprecia isso, ele criou verdadeira repulsa, ele repudia esse tipo de postura. E eu acho o seguinte, ele não está vendo, não está enxergando que ele, para o mal ou para bem, ele é um postulante do PSDB. E o PSDB, nos últimos tempos, ele vem tendo um papel melancólico na política nacional. E isso eu acho que o eleitor qualificado leva em conta, leva em consideração. Não é à toa que esvaziou-se muito a credibilidade, né, a intenção de voto no PSDB. E ora, João Dória é do PSDB, é um postulante do PSDB. Então eu acho que ele está numa canoa furadíssima e ele é aquela velha história, quem se lança com muita antecipação para uma corrida de longo curso, como é a presidência da República, ele vira alvo de todos os outros postulantes, todos os outros candidatos. Todo mundo voltou as baterias para ele. E ele fez um discurso equivocado. É isso, o Andreasa falou muito bem, ele foi muito pouco prefeito de São Paulo e muito mais postulante a candidato do PSDB. Isso, cara, isso é um pastel de vento. Não cola nem voa. A Vera acho que vai fazer vai continuar a análise ainda dos números, ou a gente pode falar um pouquinho dessa polêmica aí do Dória com o Goldman, ou você quer ainda trazer algum dado dessa pesquisa, Vera? Pois é, Patrick, essa coisa do Goldman do fim de semana surpreendeu até os aliados do prefeito, que acharam que ele foi muito, mas muito mal nisso. Eles tinham soltado já uma nota em resposta ao Alberto Goldman, que além de ex-governador de São Paulo, é vice-presidente do PSDB, uma nota light ali, na altura do que ele tinha dito. O que ele tinha dito? Tinha dito que o Dória ainda não se mostrou um prefeito, ainda não nasceu como prefeito, não mostrou a que veio como prefeito. E aí, no dia seguinte de manhã, o prefeito deu uma direto no fígado e pegou muito mal, não só em relação ao Goldman, mas principalmente porque resvalou num certo preconceito contra idosos. Ele falou que o Goldman está de pijama em casa, que é um fracassado. Isso foi mal visto. Pode falar, Vera. Vai lá. Já? Oi.
Ouvem? Vera, aliás, dentro disso que você está falando, a gente tem esse trechinho do vídeo do prefeito João Dória respondendo aí ao vice-presidente do PSDB, o Alberto Goldman. A gente tem aí, Reginaldo? Coloca pra gente ouvir, vai lá. Você que é um improdutivo, um fracassado. Perdeu, inclusive, as 3 representações que você fez questão de protocolar no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, quando foi derrotado por mim nas prévias do PSDB. Aliás, você coleciona fracassos na sua vida. E agora, vive de pijamas na sua casa. Fique com a sua mediocridade, que eu fico com o povo, Alberto Goldman. O povo que me elegeu prefeito de São Paulo. O povo que me acolhe. O povo ao qual eu estou ao lado diariamente. Enquanto você dorme, eu trabalho, Alberto Goldman. Ô Andreasa, o que você achou dessa declaração, dessa resposta aí do Dória ao Goldman? Eu tenho dúvidas sobre quem está trabalhando. Acho que o pessoal está trabalhando pouco, todo mundo, né? E, em certo sentido, estão todos certos, né? A fala do Alberto Goldman, evidentemente, é eivada de recalques, né? Porque o Goldman foi um dos derrotados no conjunto de decisões que levou o Dória a ser o candidato do PSDB a prefeito. Ele foi um dos derrotados, inclusive derrotado pelo Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é o fiador da existência política do João Dória. É cria dele, né? Não nos esqueçamos disso. Então eu percebo no tom do Goldman essa ressaca, né? A resposta do Dória é muito acima, muitos tons acima. E, para além de ferir o Dória, para além de ferir o Goldman, fere também, vamos ser sinceros, fere o próprio PSDB, que é um partido comandado por senhorizinhos. Né? Quando ele sugere que o Alberto Goldman está velho, porque é disso que se trata, velho e fora de combate, ele está fazendo uma crítica direta, por exemplo, também ao Fernando Henrique. Ou não se enquadra perfeitamente nesse cenário? Se enquadra. Esqueçamos o pijama. Né? O que está em disputa é espaço no partido. É espaço. Agora o Dória vai com todas as fichas, porque ele sabe que em condições normais ele não tem lugar nesse partido. Eu quero dizer que, deixando de lado as grosserias de ambas as partes, eu tendo a achar que estão todos certos. Vai lá, Madu, o que você achou dessa resposta e disso que o próprio Andreasa falou também, né? Impressionante como o PSDB sempre chega rachado, né? No momento decisivo da escolha do candidato, enfim, vai lá. O PSDB é um partido rachado por natureza, igual o bico do tucano, né? O PSDB, ele nunca foi uno, você sempre tem as correntes, né? Como o PT tem, mas o PSDB, ele não se une nem na vitória, é impressionante. Mas eu queria tratar desse assunto, que eu acho que o João Dória foi extremamente infeliz, ele foi desrespeitoso, foi vulgar, foi grosseiro e, sobretudo, ele foi burro, porque ele se esquece de entender a evolução demográfica no Brasil, onde a tendência da população é cada vez ser mais idosa, ser mais velha. O contingente de pessoas idosas no Brasil cada vez aumenta mais, né? Aliás, é o que melhor que pode nos acontecer é nos tornarmos todos velhos, né? É a melhor hipótese, como dizia o meu velho pai, que reclamava que tinha 90 anos. Isso é o melhor que pode nos acontecer, né? Então ele foi extremamente infeliz e burro nessa declaração dele. Aliás, é impressionante a quantidade de botox que ele usa, parece a Marta Suplicy. Mas enfim, eu acho que foi um desrespeito com o Alberto Goldman. Veja bem, eu tenho várias diferenças com o Alberto Goldman, mas ele tem uma história. Né, completa 80 anos essa semana, ele tem uma história de luta pela democracia, de resistência, de luta pela liberdade, ele tem um track record, né? Ele tem uma história por trás que o João Dória não tem. Eu queria saber o que o João Dória estava fazendo quando o Alberto Goldman estava enfrentando a ditadura, porque isso eu acompanhei, entendeu? Inclusive ele era militante do PCB, né? O João Dória estava o quê? Passeando de helicóptero, andando de jatinho, sei lá o quê.
Virou agora democrata de última hora. Então, eu acho que o João Dória, mais uns meses, a gente vai ser passado. A gente não vai estar discutindo mais ele aqui, não. Ô Vera... Por favor, claro. Patrick. Ô Vera, você estava dizendo um pouquinho da repercussão no partido dessa discussão entre os dois, né? Dessa troca de farpas. Vai lá, conclua, por favor. Ô Patrick, eu tô achando que essa semana só os meninos aí no 3 em 1 deixou meus parceiros falantes, talkativos. Tá difícil de falar aqui. Mas é que a conexão aí também não tá... não tá das melhores. Então, eu ia falar justamente aquilo que o Andreasa disse. O Dória estava construindo um bom caminho com o Fernando Henrique, né? Ele tinha melhorado a sua relação com o Fernando Henrique Cardoso, que não era das melhores lá atrás. E esse recado para os vovozinhos de pijama deixou o Fernando Henrique também bastante, muito chateado, porque ele estava querendo começar a achar que o Dória talvez fosse melhor candidato que o Geraldo Alckmin. E diante desse supetão aí que o Dória deu no Gold, mas não ficou bom internamente também. Os aliados dele vão fazer alguma tentativa de reconciliação entre eles e os dirigentes do partido, mas o que foi visto esse momento aí é também como uma tentativa dele de mostrar que não é bem quisto no partido e daí construir uma saída do PSDB, caso este seja o caso. Agora falar um pouquinho de como caiu essa pesquisa no Palácio dos Bandeirantes, nos aliados do governador Geraldo Alckmin. O que eles acharam é que a pesquisa é boa para o Alckmin, mas reagiram com uma certa discrição. Da seguinte maneira, eles acham que não é o caso de expulsar o Dória, fazer um movimento para que ele realmente deixe o PSDB, porque isso vai contra os interesses do Alckmin. Eles preferem que ele fique no partido e não seja candidato. Então a ideia é não expelir o Dória do PSDB, tentar mantê-lo lá, tentar fazê-lo ver que não é o momento dele ser candidato, que ele deve ficar assim na prefeitura. Não é o que o prefeito acha, mesmo com a rejeição em alta e a má avaliação, a má repercussão dessa sua ideia de viajar pelo país, ele vai manter a estratégia, mas tentar acelerar as entregas em São Paulo. O que eles acham que tem de mais preocupante para ele nessa pesquisa é a sensação de que ele não é bom naquilo que ele mais apregoa, que é gestão. Então, tentar acelerar entregas para melhorar um pouquinho a avaliação, mas segue a estratégia um pouquinho mitigada ali, um pouquinho atenuada.